Irmãos, hoje nós não vamos abordar um tema. Eu quero já, antes de abordar, ter a sabedoria, né, pastores? Ter a sabedoria de dizer que esse tema hoje é para a igreja, certo? Se tiver algum visitante católico, se tiver algum visitante que não professa a fé cristã, esta mensagem hoje pode servir sim para você, para abrir os teus olhos para a verdade. Mas hoje é uma mensagem mais apontada, direcionada para a igreja. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Pastor Isaías tem estudado esse tema, tem orado. O pastor Isaías já trouxe ele uma vez, mas nós temos que continuar trazendo. Por quê? Vou falar olhando para a câmera aqui, vou falar olhando para vocês. Por quê? Vou explicar algo para a igreja. Nós passa a vida inteira errado. E na hora que Deus abre os teus olhos para enxergar a verdade da palavra, meus queridos, você vai continuar com os olhos tampados? Quem está entendendo? Eu vou dizer uma verdade para você aqui. Se você hoje ficar sabendo uma verdade dentro da Bíblia, e que isso você fez errado a vida inteira, você deixaria de fazer aquilo que você fazia a vida inteira? Se você descobrisse na Bíblia que isso aí não existe, que isso aí não é verdade, que ensinaram para você de distorcido, que a verdade não é essa, você deixaria de fazer? Se tivesse dentro das Sagradas Escrituras, dentro da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Então, eu quero falar sobre hoje o tema avivamento ou aviltamento. Nós vamos entender sobre esses dois lados da moeda. Diga, dois lados da moeda. Avivamento ou aviltamento. Eu queria, por favor, irmão, esse tema vai ser gravado hoje. Amados ouvintes da Rádio Gospel FM, você está ouvindo aí agora. Esse tema é muito importante. Leia a Bíblia junto conosco, aprofunde junto conosco, porque as escamas, irmãos, têm que cair dos nossos olhos. Às vezes nós estamos presos em algo a vida inteira, mas chega o dia, a hora que Deus diz, a verdade está aí. Esta é a verdade, essa é a minha palavra. Quer continuar no erro? Continue. Agora, o que eu tenho aprendido com o Evangelho? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Sabe o que eu tenho aprendido com o Evangelho? Eu tenho aprendido isso, que a cada dia eu descubro que estava mais errado. Com o Evangelho eu tenho descobrido isso. A cada dia que eu vou aprofundando, que eu vou comendo, que eu vou degustando, que eu vou me deliciando do Evangelho, eu vou olhando para mim dizendo, nossa, Isaías, o quanto você estava errado com o que você pensava que era, com o que você fez, com o que você praticou, com a sua postura, com a sua atitude, com aquilo que você fez. Por quê? Porque as escamas vão caindo dos nossos olhos. E quando as escamas vão caindo nos nossos olhos, amados irmãos, olha para trás assim, olha para trás, diga, nós não podemos voltar para trás. É para frente. É para frente. Então, por isso, nós vamos trazer esse tema. Eu quero que você abra a tua Bíblia para falar sobre esse tema. Primeiro, eu quero falar aqui e dizer para você que avivamento é o ato de se avivar, o significado de avivamento. E aviltamento é o que revela o outro grau de baixeza, revela o outro grau de baixeza, rebaixamento moral, vexame, desonra, descrédito, é aviltamento, para você saber melhor entre os dois. Um é o ato de avivar, o outro é rebaixamento moral, presta atenção, rebaixamento moral, vexame, desonra, descrédito, relata o outro grau de baixeza. Então, aviltamento é, meus queridos, amados irmãos, ao contrário de avivamento, certo? Eu quero falar a respeito sobre o que acontece numa reforma, num avivamento. Eu quero pegar aqui um contexto histórico. Quero, por favor, que você abra a tua Bíblia em 2 Crônicas,
Vamos falar de um rapaz que... Esse rapaz aqui, 2 Crônicas, capítulo... Um rapaz que começou tão pequeno reinar, 2 Crônicas 34, você que está ouvindo nós pela Gospel FM, você que está ouvindo aí no presídio, você que está ouvindo aí pelas redes sociais, a paz do Senhor do pastor Isaías, está aqui uma equipe maravilhosa. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é avivamento ou aviltamento. O que está acontecendo nas nossas igrejas, o que está acontecendo conosco, o que nós achamos que é avivamento. Vamos aprender. Amém? Nós estamos aqui para aprender. Eu estou gostando demais de aprender, irmãos. Tem dia que o pastor Isaías fica até 4 horas da manhã aprendendo, comendo. Diz o seguinte a palavra: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e por 30 anos reinou em Jerusalém. Amém? Amém. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Meus queridos amados irmãos, se você for pegar a história de Josias antes, você vai entender que Josias aqui não conhecia Deus, viu? Josias aqui, ele não tinha orientação do pai e da mãe a respeito de Deus. Ao contrário, o pai e a mãe foram desobedientes a Deus, e agora a palavra de Deus diz que com 8 anos de idade ele começa a reinar sem estar na direção de Deus, sem fazer a vontade de Deus, certo? Por que o pastor Isaías está mostrando isso para você? Meus queridos, amados irmãos, muitas das vezes nós pensamos assim, olha, o avivamento, ele procede de uma linhagem, né? Fulano, Siquilano, Bertano. Não, aqui claramente mostra que o avivamento começou por uma pessoa que não conhecia Deus. Esse tempo aqui era um tempo de muita apostasia em Israel, e nós vamos entender por que estava havendo muita apostasia em Israel já. Amém? Vamos continuar lendo. Preste bastante atenção. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, diga, no 8º ano. Então ele começou a reinar com 8, mas passou 8 anos, diga 8 anos. Aí sim, preste atenção, preste bastante atenção. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar ao Deus de Davi seu pai. E do 10º ano, começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e da fendição. E derribaram perante os altares de Balaíns, e cortou as imagens do sol que estava acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição quebrou, derrubou a pó, reduziu a pó, e aspargiu sobre a sepultura dos que lhe tinha sacrificado, e os ossos do sacerdote queimou sobre os altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simão, e ainda até Naphtali, e em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-las a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Preste atenção, preste atenção. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Macieias, maioral da cidade, e Joá, filho de Joacás, registrador, para comparecerem à casa do Senhor Deus. E vieram a Ilquias, sumo sacerdote, deram o dinheiro que tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido da mão de Manassés e de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. E entregaram aos que dirigiam a obra e superintendiam sobre a casa do Senhor. E a esse deram o que fazer. A obra trabalhava na casa do Senhor para consertarem, repararem a casa, e o deram aos mestres da obra e dos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeira para as junturas, para sobradarem as casas
que o rei de Judá tinham destruído. Amém? Amém? Levanta a mão e diga: Espírito de Deus, fala comigo. Fala comigo. Toma o teu assento. Primeira coisa que aconteceu, meus queridos e amados irmãos, quero que você bate palmas, sim, dá glórias a Deus. Dá glórias a Deus aí, dá glórias a Deus, dá glórias a Deus. Aleluia. Preste bastante atenção. A primeira coisa que eu vejo aqui, que aconteceu em Israel. Diga a primeira coisa, pastor. A idolatria. A idolatria. Se você observar o que Josias, obrigado pastor, se você observar a postura de Josias contra a idolatria, você vai entender uma coisa. Diga, primeira, eles não se lembravam mais de Deus, e além de não se lembrar mais de Deus, estava usando o templo de Deus para adorar aos outros deuses, com D minúsculo. Então, meus queridos, preste bastante atenção, que a situação do povo naquela época era muito grave, porque quando nós não lembramos mais quem é Deus, e quando nós pega o lugar aonde nós nos reunimos para adorar a outros deuses, automaticamente a apostasia tinha tomado conta de Israel. Diga, segunda coisa, a palavra de Deus tinha sido perdida dentro do templo. Não, eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado, olha para ela, pode olhar, olha dentro do olhão sem medo de errar, diga, irmão, se não tem palavra de Deus, a heresia entra, a apostasia entra, a mentira entra, o engano entra. Por que que o povo aqui tinha esquecido de Deus? Porque a palavra de Deus tinha sido esquecida. Toda vez que você esquecer da palavra de Deus, automaticamente, meus queridos, aos poucos você vai morrendo. Ao pouco você vai deixando de existir. Ao pouco a tua vida espiritual vai ficando opaca. Ao pouco a presença de Deus, você, não a presença de Deus, vai afastando da presença de Deus. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Preste bastante atenção que no capítulo 34, 14 e 15, sabe o que diz? E tirando, presta atenção isso aqui. Presta atenção aqui, que esse negócio aqui é sério. Eita glória, dá glória a Deus aí. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 14, diz o seguinte: e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido da casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o quê? Ei, presta atenção aqui, estava escondido, presta atenção aqui. Será que era dentro de um cofre? Porque estava misturado com dinheiro, não estava? Ei, foi procurar o dinheiro que estava lá dentro da casa de Deus. Quando foi pegar o dinheiro, junto com o dinheiro dentro da casa de Deus, achou o quê? Achou o livro da lei do Senhor, dado pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias leu o livro a Safã. Preste bastante atenção nisso aqui, meus queridos, amados irmãos. Isso aqui era passado de descendência a descendência. Preste bastante atenção. O pastor Braz, pai do pastor Marcos, passava a palavra para ele. Isso aqui era passado, irmão. Isso aqui não podia ser esquecido. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Toda vez que a palavra de Deus for esquecida, a apostasia vai entrar. Toda vez que a palavra de Deus foi interpretada, mal interpretada, toda vez que o pastor Isaías fazer uma exegese da Bíblia Sagrada, eu querer que o texto fale o que eu quero que ele fale, automaticamente a heresia vai entrar, a apostasia vai entrar. Diga glórias a Deus. Agora imagina um povo que não tinha a palavra de Deus, não tinha a lei de Deus.
Imagina um povo, meus queridos amados irmãos, nu e cru a respeito do que era a palavra de Deus, porque ela estava escondida dentro do templo. Sabe o que me preocupa? Eita, isso é sério, pode falar? Pode entregar? A palavra de Deus escondida dentro do templo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Ai, vai, estou rupiando aqui. Ai, deu uma rupiadinha aqui. Será que isso é avivamento, pastor? Será que é? Rupiou. Será que a palavra de Deus, ela está sendo ensinada dentro das igrejas de forma correta? Porque a palavra de Deus estava dentro do templo, mas ela não estava sendo ensinada. Não adianta ter palavra de Deus dentro do templo e nós ensinar ela de qualquer maneira. Nós ensinar ela da forma que nós pensamos que é certo. A palavra de Deus diz que as sagradas escrituras é fiel e verdadeira e ela jamais vai errar. Ela é toda a verdade que o cristão necessita nessa vida e na vida vindoura. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Diga glórias a Deus. Então pegaram o livro, diga: a palavra de Deus perdida dentro do templo. O próprio rei não conhecia a escritura divina. Como poderia cumpri-la? Ou, se não era pregado a verdade, não as escrituras estavam escondidas, como que o rei ia cumprir a vontade de Deus, sendo que ele nem sabia o que era a palavra de Deus? Vou falar algo aqui, vou falar olhando aqui para essa câmera e você anota isso na sua vida. Estude as sagradas escrituras. Vá buscar base, que se o que o pastor Isaías está pregando aqui é Bíblia. Vá buscar base, se o que eu estou falando aqui está nas sagradas escrituras. Sabe o que acontece hoje, irmãos? Nós ouvimos, abraçamos, comemos, degustamos e muitas das vezes estamos comendo lavagem. Não estamos comendo palavra de Deus. Não estamos comendo Bíblia. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Cuidado com o que você está comendo. Cuidado com o que você está degustando. A palavra de Deus é para ser consultada. A maior heresia, sabe o que é? É eu escutar e dizer: é isso mesmo? Senti, confirmou, bateu em cima. Eita terra! E a sua vida continua a mesma vida, não muda nada. A palavra de Deus não é assim. E eu vou te mostrar dentro da Bíblia que ela não é assim. Não, a palavra de Deus não. A minha palavra pode amassagear seu ego, a minha palavra pode fazer cosquinha em você, a minha palavra pode te agradar, mas a palavra de Deus, ela muda a vida do homem. A glória a Deus. Diga glórias a Deus. Primeira coisa que aconteceu, diga, primeira coisa, diga a primeira. Pastor, então começa aí, começa aqui. Diga, começa aqui. Para ter avivamento na terra, irmãos, não tem outro meio de ter avivamento na terra a não ser por aqui. Por onde eu vou falar? Se está tendo avivamento sem ser por aqui, é aviltamento. É aviltamento. Não tem outro avivamento a não ser por aqui. Diga, eles encontrou a palavra de Deus. Só pode ter avivamento se for pela palavra de Deus. Não tem outra fonte de avivamento na terra a não ser voltar para a palavra de Deus. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Diga aleluia. Eu quero, por favor, que você... Na minha eu tenho que mudar aqui uma página. No versículo 18 do capítulo 34. Primeiro a palavra de Deus foi encontrada. Quando a palavra de Deus foi encontrada, o sacerdote levou a palavra de Deus até a presença do rei. E no versículo 18 diz o seguinte: além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã
leu ele na presença do rei. Preste atenção, imagina aqui, ó, Josias disse: Safã, começa a ler este livro para mim. E no versículo 19, preste atenção. E sucedeu, pois que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Diga glórias a Deus. Oh, aleluia. Preste atenção aqui o que o rei fez. Preste atenção aqui. Isso aqui é a Bíblia. Isso aqui é a Bíblia. Eu vou te mostrar algo para você. No versículo 21, ele: ide, consultai ao Senhor por mim e pelo restante de Israel. Olha a preocupação de Josias a respeito da situação de estar longe da palavra de Deus. Agora, encontrando a palavra de Deus, ele viu que tinha uma consequência para o seu pecado. Através da palavra de Deus agora, por que ele rasgou as vestes? Nossa, eu estou perdido da minha situação. Se essa palavra é verdadeira, o que eu vou fazer? Olha o que ele diz, ó: ide, consultai o Senhor por mim e pelos restantes de Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós. Portanto, nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazer conforme tudo quanto está escrito neste livro. Oh, glória a Deus! Josias diz o seguinte: nós não recebemos nenhum ensinamento a respeito dessa palavra, e se nós não recebemos nenhum ensinamento, tem uma consequência para o nosso pecado. No versículo 22 diz o seguinte: então Euquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava em Jerusalém na segunda parte, e falaram naquele sentido. E ela disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que me enviou, que enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante Judá. Aí aqui Deus fala o porquê. Olha para você ver aqui, ó. Olha aqui para você ver. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o seu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, Josias, que vos enviou a consultar o Senhor, assim direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel: quantas palavras que ouviste, ó o mistério aqui, ó. O que é avivamento? O que é avivamento? O que é avivamento? Avivamento é isso aqui, ó. A profetisa diz o seguinte, ó: enquanto o homem que enviou vocês a mim, preste atenção, o que é avivamento? Ó, versículo 27, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as suas vestes, e choraste perante mim. Oh, glória a Deus! Também eu tenho ouvido, diz o Senhor. Aleluia, levanta a mão e dá glórias a Deus. E Deus diz para Josias: porque você ouviu a minha palavra, eis que te ajuntarei aos teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram e deram essa resposta ao rei. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Diga glórias a Deus. Diga aleluia. Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, ela é colocada no seu devido lugar, e começa um dos maiores avivamentos da história de Israel. Aqui, Josias. Quem está entendendo, diga glórias a Deus.
através de Josias. Diga, primeiro, o povo se conscientizou da situação através da leitura da lei. Diga, conscientizar da minha situação através da leitura da palavra, das escrituras. Vamos para o 29 e 30 do capítulo 34, diz o seguinte: então o rei, preste atenção o que é que o rei fez, diga, o que é que o rei fez? Avivamento, irmãos, começa por uma pessoa, mas não pode ficar só numa pessoa. Não, avivamento, ele transforma uma igreja, uma cidade, uma nação, um povo, uma história. Você está entendendo? Todos os avivamentos que aconteceu na terra, começou por uma pessoa, mas impactou uma geração. Vocês estão entendendo? Então vamos ver o que aconteceu. Então o rei Josias convocou e ajuntou todos os anciões de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor, e leu aos ouvidos dele todas as palavras do concerto que se tinha achado na casa do rei. Diz agora, preste atenção, eu estou aqui para nós fazer um concerto com Deus. Eu estou aqui para nós servir a Deus de todo o nosso coração. Eu estou aqui para nós parar de blá blá blá, de brincadeira. O negócio que nós vamos fazer aqui não é de rótulo. O negócio que nós vamos fazer aqui não é simplesmente de boca. Mas o negócio que nós vamos fazer aqui agora é verdadeiro. Dá glória a Deus. Diga glórias a Deus. Diga glórias a Deus. Diga aleluias. Então, se nós colocar a palavra de Deus no seu devido lugar, automaticamente vai acontecer um avivamento em nós. O porquê que hoje não tem o verdadeiro, não está tendo o verdadeiro avivamento? Posso falar? O que eu acho hoje está sendo avivamento, mas o que a Escritura diz eu não sei. Não, eu não estudo a Bíblia. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, pastor. Eu tenho tempo para ouvir o que os outros falam, que os outros acham que é. Mas estudar as Sagradas Escrituras eu não tenho tempo. E aí, meus queridos, eu vou dizer algo para você aqui. Um pastor me contou isso e eu guardei isso para mim. Ei, uma reunião. Tinha mais ou menos umas 40 pessoas na reunião, todo mundo sentado. Pastor Braz, pastor Marcos e pastor Luiz. Tinha uma lâmpada vermelha lá. E só um sabia. Diga, só um. Quantos? 39 não sabia de nada. Preste atenção. A lâmpada acendeu, a lâmpada fez isso, ó. O rapaz que sabia ficou de pé. Aí um olhou para ele assim, o outro olhou e disse... Aí foi ficando um de pé, né, sem gracinha. A lâmpada apagou, o que sabia sentou, aí alguns sentou também. Aí a lâmpada acendeu, o rapaz, aí já quase a maioria ficou de pé. Aí a lâmpada apagou, sentou. Aí de repente a lâmpada acendeu, aí de repente o rapaz que sabia ficou sentado. E aí a lâmpada, aí o povo, a lâmpada, pastor, não estou entendendo. A nossa mente, ela é programada assim. Fulano faz, eu também vou fazer. Tá certo, olha lá. O outro está sentado olhando os bobos lá, tudo fazendo. Tá aqui, não, tá certo, isso aí tá certo. Isso aí é de Deus. Nós não buscamos base bíblica, nós não buscamos estrutura bíblica, nós não procuramos saber as escrituras se isso é verdade. Não, o fulano fez, eu também vou fazer. Ó. O problema é esse. É que isso está na nossa mente. De nós achar que o que o fulano, o Bertano, o Ciclano está fazendo está certo e nós faz atrás. Aleluia. Nós somos programados para isso. Aleluia. Diga. Houve tomada de posição, uma volta aos ensinos da palavra. Meus irmãos, não adianta encontrar a palavra e não começar a estudar ela. Não adianta. Se você não estudar a palavra, o que adianta? Diga assim, diga para a pessoa que está ao teu lado, diga assim, ei, no escritório, diga no escritório, do dentista, do advogado,
no hospital, do juiz, tudo tem a Bíblia. Tudo tem a Bíblia, todo lugar, lá no Espiritismo, lá, né, tem no centro, tem, todo lugar tem a Bíblia. Aonde você for tem a Bíblia, ela é aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Mas ela tem que ser estudada. Quem está entendendo? Então aqui, o que Josias fez nessa reforma, nesse avivamento? Gente, vamos estudar, vamos comer. Peraí, não, como é que é o negócio aí? Ei, sacerdote, todo dia vai ler o negócio para nós, que esse negócio é bom demais. Né? Vai sacerdote, todo dia. E o povo estava lá. Peraí. Deixa eu comer. Nossa, quanto que eu estava errado. Josias dizia, rasgou as vestes, falou, nossa, Deus, estou perdido. Meu pecado é gravíssimo. Então, a leitura diária da palavra, o estudo diário, o aprofundamento diário da Bíblia, abriu os olhos de Josias e de Israel. Diga, arrependidos, renova a aliança com Deus. Automaticamente, irmão, olha, o que o avivamento faz? Nunca esqueça disso. Nunca esqueça. Se você esquecer disso, não é avivamento, é aviltamento. Diga, o verdadeiro avivamento, aponta o dedo assim, diga, mostra quem eu sou realmente. E o quanto eu careço da misericórdia de Deus. Você está entendendo? O verdadeiro avivamento, presta atenção, irmão, se não for assim, não aconteceu na sua vida, nós temos que receber esse verdadeiro avivamento. Eu olho para as minhas misérias, para as minhas desgraças, eu olho que eu sou um miserável, tão pecador, mas tão pecador, que eu olho para Deus e digo, Deus, se não for a tua misericórdia, eu estou perdido. O verdadeiro avivamento reflete a minha situação e faz eu começar a ter nojo de mim mesmo e dizer, eu preciso da sua misericórdia, Deus. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Diga aleluia. Conscientes, diga conscientes. Restaram o culto exclusivo a Jeová. Não tinha mais o culto a Deus. Não tinha mais adoração a Deus. O povo tinha perdido a essência do culto a Deus, da adoração a Deus. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Terceiro, celebraram a Páscoa, que há muito tempo não celebrava a Páscoa. Oh, glórias a Deus, aleluia, diga glórias a Deus. Oh, glória, aleluia. Oh, glórias a Deus. Ezequiel 22:30, vamos ler só rapidinho aqui, só para nós ter uma noção de algo aqui. Ezequiel 22:30, glória a Deus. Estou indo lá para Mateus, hein? Oh, isso é vontade de achar logo Ezequiel, né? Ezequiel 22:30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando a brecha, ou tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Aleluia. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga, Deus está procurando um homem. Aqui Deus encontrou Josias, que fez a diferença no tempo dele, para a geração dele. Foi através dele que começou um grande avivamento em Israel. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. Eu quero dizer para você, nesse tempo de apostasia, nesse tempo de conformismo, nesse tempo de mentira e de engano, Deus está procurando alguém que vai estar na brecha com Ele. Quem está entendendo esta palavra, levanta a mão e dá glórias a Deus. Aleluia. Precisamos, gente, de reencontrar a palavra de Deus e dar-lhe o devido lugar em nossas vidas, o que ela realmente merece, a posição que ela merece. Avivamento sem a direção segura das Escrituras pode ser qualquer coisa, menos avivamento. Vou falar de algo aqui agora muito importante, quero que você, se tiver condição de anotar, se anota. Pode anotar. Pastor, você vai falar, eu tenho que falar.
Eu tenho que falar. Quem gosta da verdade, diga amém. Amém. Meus queridos e amados irmãos, se você tiver uma caneta para anotar, anota, porque isso é muito importante, que eu vou falar aqui agora é muito importante. Pastor Isaías, eu quero saber o que é realmente avivamento e o que é aviltamento. Qual a diferença entre a verdade e a mentira? Qual a diferença entre o que está na Bíblia e o que não está na Bíblia? Qual a diferença entre aquilo que está nas Sagradas Escrituras e aquilo que é achismo? Que eu aprendi de homens. Diga primeiro. Diga primeiro. Avivamento não é, isso aqui é muito importante, avivamento não é a pregação de ênfases legalistas. Avivamento não é pregações de ênfases legalistas. ênfases, entusiasmos excessivo na fala ou na gesticulação. E legalista é ter o cuidado de respeitar corretamente na risca. Imagina aqui, ei, preste bastante atenção. Vou dar um exemplo do que é isto aqui, que eu acabei de falar. Avivamento não é pregação de ênfase legalista. Ei, olha aqui. O pastor Isaías é um pouco eloquente quando prega. Eu sou o quê? Eloquente, mas eu não posso dizer que a minha eloquência é avivamento. Eloquência, um tem, o outro não tem. Isso não é avivamento. Imagina o pastor Isaías pregando, eita glória, aleluia, Deus está aqui nesse negócio, Deus está aqui, né? Ele prega com eloquência, mas eu não posso colocar isso como avivamento. Você está entendendo? Isso não é avivamento, isso é eloquência. Eu não posso trazer para você, e nem você considerar a minha eloquência, o meu modo de falar, como avivamento. Se eu estou pregando, e sou eloquente na minha pregação, e aí de repente, termina o culto, né? E todo eloquente, aí termina lá e o outro vai, ei pastor, hoje o senhor estava avivado, hein? Não, eu não estava avivado, eu estava eloquente. Quem está entendendo? Eu estava eloquente. Avivamento não é isso. A minha eloquência não é avivamento, certo? Eu não posso misturar a minha eloquência com avivamento. Quando eu misturo isso, aí eu estou fazendo um aviltamento. Estou trazendo uma heresia para você. Você vai considerar aquilo que não é avivamento como avivamento. E aí entra as Sagradas Escrituras, amados e queridos irmãos. Nós não podemos trocar o certo pelo errado. Porque muitos estão acreditando no errado, o avivamento está distorcido. Porque muitos estão pegando a eloquência como avivamento. Peraí, vamos dar a oportunidade, deixa eu ver, para o Cavalcante pega o microfone e fala, a paz do Senhor, irmãos, né, baixinho. Aí o Isaías pega o microfone, dá glória a Deus, igreja, aleluia, glória. Peraí, Aí os juízes já estão, não é um exemplo, viu? Não estou falando que vocês são juízes não, viu irmãos? Me perdoa. Mas aí os juízes já começam a aparecer e dizer assim, Cavalcante é frio. O Isaías não, o Isaías é avivado. Você está entendendo? Aonde que está eu entender a minha eloquência como avivamento? Ou você que está aí embaixo entender a minha eloquência como avivamento? Eu já começo a julgar quem é frio e quem é quente. Quem é quente e quem é frio. Quem tem o poder de Deus e quem não tem. Jamais pode ter uma régua reguladora em quem tem ou não tem o poder de Deus. Sabe por quê? Tem muita gente que está caladinho aí, mas por dentro dele o coração está pegando fogo. Aleluia. Levanta a mão e dá glórias a Deus. Amém? Então, a primeira coisa, o avivamento não é pregação de ênfase legalista. Não é um entusiasmo excessivo na fala ou gesticulação. E eu trazer isso como regra, né? Pior é eu trazer isso como regra. Eu dizer assim, pastor Braz, o senhor tem que ser que nem eu. Pastor Marcos, o senhor tem que ser que nem eu. Pastor Luiz, se não for tocha, não tem jeito. Rapaz, e tem uns irmãozinhos que ficam tentando ser. Teve um irmão que falou assim, pastor,
Ele ficou comigo um tempo lá em Goiânia, pastor, e eu levava ele, e de repente ele falou assim, pastor, ele falou assim, desse jeito para mim, irmão, desisto. Não dou conta. Pediu para vazar. Não aguentou. Falou, não, que nem, não dou conta. Você está entendendo? Porque o pastor Isaías interpretava a palavra de Deus errada e queria forçar alguém a ser que nem ele. Ser eloquente. Isso aí não é avivamento. Isso aí é natural da pessoa. Um é eloquente, outros não. Uns têm, outros não têm. Mas isso aí não é avivamento. Isso aí é um jeito da pessoa ser. Amém? E eu não posso julgar o meu irmão por isso. Um grita, o outro pula, o outro não pula. Você está entendendo? E há muito julgamento a respeito disso. Segundo, diga, segundo. Avivamento não é a manipulação do poder de Deus através de sensacionalismo. Preste atenção nisso aqui. Irmão, isso aqui eu vi. Eu vi com os meus olhos. Estou falando do que eu vi. Não estou falando de que alguém me falou, não. Preste atenção nisso aqui. Anota essas palavras. Preste atenção. Com o uso e efeito de assuntos que fazem chorar a opinião pública, sem qualquer preocupação com a verdade, capaz de causar impacto. Um dia, foi um pregador pregar na nossa igreja. Irmãos, e esse pregador contou um testemunho de um tal de Joãozinho. E ele foi contando o testemunho do Joãozinho de uma tal forma. Ele foi contando aquele testemunho do Joãozinho, que no meio do testemunho, sabe aquele coisinha que chora assim no desenho? Rapaz, eu estava chorando, eu falei, nossa Deus, tadinho do Joãozinho. E ele contava aquele negócio com tanto jeito, e chorava, e as lágrimas descendo no olho dele. E eu falei, nossa, esse Joãozinho, quando ele terminou o testemunho, a metade da igreja estava chorando. Joãozinho. Mas eu nunca tinha chorado daquele jeito. Mas do jeito que ele contou, que ele falou, que ele soube, eu falei, nossa, é Deus purinho na vida do Joãozinho. Passou 30 dias, o cara foi embora, passou 30 dias, meu telefone tocou, aí um fulano falou assim para mim, pastor, fiquei sabendo que um fulano foi aí na sua igreja. Falei, veio, rapaz, ele, não fala, falou desse jeito para mim, não fala, vou falar, contou o testemunho do Joãozinho. Falei, mas como é que você sabe? Não, ele falou assim, não, que lá não aconteceu com ele não, que lá todo mundo conta. Eu olhei assim e falei, gente... Meu Deus. A manipulação está tomando conta dos altares. O avivamento não vem através de manipulação. Já pensou? Tirou lágrima dos meus olhos, eu pensando que o trem era verdadeiro, tudo, o piano, tudo. Ai, é Deus purinho. De repente vou entender que aquele testemunho era uma mentira. Que eles usavam aquele testemunho, gente. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado, olha para ele, fala para ela essa pergunta. Será que a causa do nosso avivamento não está vindo por uma manipulação? Avivamento, irmão, não é isso aqui, Vou dizer. Ei! Fica todo mundo paradinho aí agora. Todo mundo paradinho. Ei, eu pensava que avivamento era isso. Vou contar uma história para vocês vão até rir. Eu pensava que avivamento era isso. Ei, fica todo mundo quietinho que agora o fogo vai descer. Agora, peraí, Peraí, 3 segundinhos, 3, 1, 2, 3, digo, Isaías que faz o avivamento, é o Isaías, não é programado por ele conta no dedo aqui, desce aí, aqui está dizendo, preste bastante atenção, avivamento não é a manipulação do poder de Deus através de sensacionalismo, não sou eu que causo o avivamento, não é você que causa o avivamento, já você vai entender o que é avivamento. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Diga aleluia. Vamos lá. Avivamento não é um modismo ou uma ênfase exagerada de um determinado tópico. Presta atenção nisso aqui. Avivamento não é modismo ou uma ênfase exagerada de um determinado tópico. O que é muito usado? Irmãos, imagina tirar isso do Isaías. Pastores que estão na retaguarda. Imagina tirar isso de mim.
tirar isso de mim. Imagina um camarada que pensava desse jeito. Avivamento é o seguinte, presta atenção, pastor, tem que ser no monte para o fogo descer, tem que ser na vigília, tem que ser de cabeça para baixo, tem que ser assado, tem que ser na campanha, tem que fazer assim, tem que ter um ritual, tem que ter um modismo, tem que ter um tópico, pastor. O negócio que não está acontecendo mais avivamento da igreja, dentro do povo de Deus, é porque nós não faz corretamente. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Quem está entendendo, diga aleluias. Meus queridos e amados irmãos, avivamento não é isso. Não é um culto, não é uma vigília. Não. Avivamento não é eu programando ele, ou eu dizer assim, não, na vigília o fogo desce. Não, no culto tal o fogo desce, na campanha tal vai acontecer. Avivamento não é isso. Por que nós usamos às vezes isso, né, irmão? Porque o negócio do avivamento, porque o avivamento não é da terra, não é programado por homens, não é entre homens, certo? Avivamento, ele é de cima para baixo. Já vou falar sobre isso. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Eu me lembro uma vez, glórias a Deus, aqui ó, agora, vamos para cá. Avivamento, diga para a pessoa que está do teu lado, diga, avivamento não é invenção terrena, e sim uma criação celestial. Então, se o avivamento não é da terra, não é programado por homens, não tem dia nem hora marcada por homens. Você está entendendo? Eu posso dizer assim, ó, irmãos, vem domingo que vem, que o fogo vai cair aqui, vai pegar tudo. Esse avivamento vai ser meu e não de Deus. Porque Deus não tem hora marcada com ninguém para trazer avivamento. Ele tem sim hora marcada para começar um avivamento através de alguém. Que este alguém vai impactar a cidade dele, que esse alguém vai impactar a nação dele, e que este alguém vai fazer uma grande diferença aonde esse avivamento passar. Mas, ei, amém, não bate palma não, mas que este avivamento seja enquadrado dentro das escrituras sagradas, se não traz brase bíblica, não passa de aviltamento. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Vou contar aqui um negócio que aconteceu uma vez. Eu pensava, irmão, imagina 19, né, não era? 19 anos, novinho. Isso aqui é testemunho meu, não é de outra pessoa não, para abrir os teus olhos. Eu pensava que avivamento era aquilo, vivia aquilo, pensava aquilo. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga, apaga a luz, senta, acende a luz, levanta, apaga a luz, senta. Opa, então é esse que é avivamento. Apaga a luz, acende a luz, aprendi, eu aprendi, pronto. Irmão, nós estávamos lá na casa da minha mãe, a minha irmã noiva do noivo dela, e eu ia casar no outro dia, e tinha outro irmão que não podia ficar para trás. Presta atenção, um ia casar amanhã, a outra noiva, o noivo da minha irmã, ele era assim, mais ou menos desse tamanho. Aqui, ó, dele, era mais ou menos dessa. Presta atenção, o baixinho da turma. O baixinho da turma, não podia ficar para trás, não. Não, avivamento não pode ficar para trás. Espera aí, passou por aí, levanta daí. Levanta aqui, abraça aqui assim, passa por cima. Eu fiquei por baixo, passa a mão aí, pastor Marcos. Passa a mão aqui, abraça aí. E eu fiquei assim, não, os caras eram grandes, não era assim. Eu fiquei assim, desse tamanhozinho. Aí, falou, agora o fogo vai cair aqui. Vai ter poder aqui agora. E aí eu pensando na namorada, dei uma curiada na namorada assim, na noiva, né, que ia casar no outro dia. Dei uma olhadinha para a noiva e falei, nossa Deus, vou ter que mostrar que sou avivado demais aqui. Não posso ficar para trás desses caras não. Rapaz, e o fogo começou, 10 minutos. Eu já estava pondo 1 metro de língua para fora. Imagina isso aqui, irmão, ó. Imagina isso aqui. O da esquerda fazia assim, ó. Levantava o bracinho, batia no chão, levantava o bracinho. E o de cá do mesmo jeito. Eu parecendo o quê? Um marionete, né? Marionete mesmo. Rapaz, e aquilo era assim, ó. Era assim. Eu falei, não posso ficar para trás, não. Eu olhava para ele, estava fogo, olhava para o outro estava mais fogo. Eu não posso ficar para trás, não. E pulava. Aí, de repente, chegou 20 minutos de oração, o fogo veio aqui.
Mas a namorada está aqui, eu não posso fazer. Aí o fogo foi acabando, eu fiz isso aqui, soltei o corpo, né? Soltei o corpo e caí. Quando eu caí, irmão, um já veio desse jeito, um já veio assim. Tá arrebatado, não toca não. Tava não, irmão, tava mortinho de cansado de tanto pular e pôr a língua para fora. Aí, toca não. Quando falou que eu estava arrebatado, quando esse falou que eu estava arrebatado, o outro veio. O outro veio e falou assim, peraí, não posso ficar para trás também não. Peraí, posso ficar não. Fez de jeito assim, ó. Caiu de costa lá. E falou desse jeito assim. Tô juntinho com ele. Desse jeito. Tô juntinho com ele. Fica tranquilo. Tamo junto. Tô na asa do querubim. Estamos passando a baixadinha aqui agora. Foi passando, que foi subindo a baixada. Subindo a subidinha da baixada. Alguém fez assim lá de fora, assim, ó. Uiu! Fez uiu lá de fora, né? Aí, alguém pegou e fez assim. A polícia. Aí o que estava na asa do querubim, caiu da asa do querubim e voltou em milésimo de segundo. O quê? A polícia? Acabou o arrebatamento. A polícia chegou, foi o irmão lá, finado Daniel, foi lá. A polícia chegou assim, desse jeito, a polícia. Ligaram para nós, falou que tá estrangulando um aí dentro dessa casa. Tá acontecendo algum... E a polícia desse jeito, olhando... Os dois caídos lá, falou assim, aí o irmão falou, não, é oração, mas tem dois caídos ali. Não, já está voltando o arrebatamento, já está voltando, fica tranquilo. Olha para a pessoa que está do teu lado, olha para ela, diga, eu pensava que isso aí era avivamento. Não podia ficar para trás, tinha que pular mais do que o outro, gritar mais do que o outro, falar mais línguas estranhas do que o outro, não podia ficar para trás. E isso, irmãos, infelizmente pegou, não, é isso que é o avivamento, é isso que é o poder de Deus, é isso. E a palavra de Deus sendo desprezada, a palavra de Deus sendo distorcida, a palavra de Deus não está sendo ensinada como a verdadeira palavra de Deus. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus, aleluias. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, ei, até o dia que a verdade não chegou, na hora que apaga a luz você senta, na hora que acende você levanta, mas depois você não está mais pego a isso, porque você recebe a libertação sobre o que é a verdadeira e a verdade sobre o que é avivamento. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então, meus pastor Isaías, isso doeu em mim, irmão. Eu até conversei com o pastor Marcos lá no monte, né, pastor Marcos, sobre isso, nós conversando. Dói na gente, dói, mas não adianta. Eu falei para vocês no início da mensagem o seguinte, irmãos, se nós descobrirmos se nós está errado sobre algo que é verdade dentro da Bíblia, nós tem que mudar ou continuar no erro? O que nós falamos? Nós tem que mudar? Rapaz, quando eu descobri a verdade sobre as línguas estranhas, eu falei, meu Deus, é isso? Então eu tenho que parar de falar línguas estranhas, mas... Pode falar, pode. Pastor, você vai proibir línguas estranhas na sua igreja? Não. Mas, vamos para a Bíblia, por favor. Pega a tua Bíblia. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Glória a Jesus. Deus é fiel. Quem crê que Deus é fiel, diga amém. Amém. Quem crê que esse Deus é maravilhoso. Vamos, por favor, falar primeiro do contexto de Atos 2, porque é muito jogado aqui, né? Muito jogado aqui. Atos 2. Glória a Deus. Quem crê que esse Deus é fiel, diga amém. Diz o seguinte, Atos 2, para nós, Isaías está gravando aí, né? Diz o seguinte, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu
um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram todos a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Eu usar a Bíblia, fazendo uma exegese dela, eu vou usar ela para falar o que eu quero que ela fale. E muitas das vezes o que eu quero que ela fale está errado, se eu não fazer uma exegese desse texto. Vamos ver aqui que línguas estranhas eles estavam, que línguas aqui eles estavam falando. Porque dá aqui para fazer uma interpretação própria minha, ou alguém pregando, que essa língua aqui é língua estranha, é outra língua. Vamos ver então. Em Jerusalém, presta atenção aqui, em Jerusalém estavam habitando judeus, varões, religiosos de todas as nações, que estavam debaixo do céu, e correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Presta atenção, vamos continuar, porque aqui já dá para entender que não era língua estranha. Aqui dá para entender o quê? Que os discípulos estavam falando na língua do povo que estava naquele lugar, certo? Mas vamos entender que povo era esse que ele estava falando a língua deles. Presta atenção. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí aqui diz o seguinte, presta atenção, quem é que estava lá? Quem era o povo que estava lá aquele dia, para aquela festa? Partos e medos, elemitas, e os que habitam na Mesopotâmia, na Judeia, na Capadócia, no Ponto, na Ásia, na Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses, árabes, todos, presta atenção, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Foi mais ou menos isso aqui, ei, presta atenção, todo o povo reunido para a festa, de muitas nações. E aqui aconteceu algo que foi profetizado pelo profeta Joel. Aconteceu aqui. Preste atenção, pastor, o que foi profetizado em Joel se cumpriu aqui. Se cumpriu aqui. Pedro vai falar isso. Pedro vai falar claramente. Mas, aqui, os discípulos começaram a pregar. Eles eram galileu. Eles não falavam a língua daquele povo. Então, o que Deus fez aqui? Fez algo sobrenatural deles começar a falar na língua daquele povo. E eles começaram a falar nas grandezas de Deus. Não era línguas estranhas, não era língua de anjo, era a língua do povo que estava ali. Claramente a Bíblia diz aqui, não é língua estranha nem língua de anjo aqui. Certo? Aqui era a língua do povo que estava no lugar. Daqueles irmãos, povo que estava naquela região, que vieram para a festa ali em Jerusalém. Não é línguas estranhas. Amém? Então a base de Atos 2 sobre línguas, se eu falar línguas estranhas, aqui, se nós fazermos exegese, claramente nós vamos ver que isso aqui me veio na história parece que umas 3 vezes, diga 3 vezes, de isso acontecer com uma missionária, dela parece que foi na China e falava uma língua de outro país e Deus deu a oportunidade para ela falar na língua ali, evangelizando aquele povo. 2, 3 casos, mas eu nunca vi isso aqui acontecer no meu tempo, na minha época, eu nunca vi isso acontecer dessa forma, da pessoa receber esse dom e começar a falar, pregar para outras pessoas em outros idiomas. Aconteceu aqui. Outra coisa que eu quero aqui deixar bem claro, já para nós matar essa conversa em Atos 2, diz o seguinte, presta atenção. Eles disseram, no 13, e outros zombando diziam, estão embriagados. Aí muitos dizem assim, ei, tá vendo que olha aqui, presta atenção, tá vendo que defende muito isso. Ei, cheio do poder de Deus, é assim, irmão, Estava embriagado. Aí Pedro desmente. Certo? Aqui, essas pessoas aqui, zombar, diga zombar. Zombar aqui, meus queridos, amados irmãos, é fazer manifestação intencional com atitudes maliciosas, com intuito de deboche. Eles queriam debochar os discípulos. Eram pessoas
fariseus que estavam ali, que queria debochar os discípulos, e eles começaram a zombar da atitude que eles estavam falando em outras línguas diferentes. Certo? Mas não estavam embriagados. Pedro, ele quebra isso. Aí quando nós não faz uma exegese correta, nós faz uma exegese, pega aqui embriagado, pode escandalizar, pode fazer o que você quiser. Não está na Bíblia. Certo? O que é que Pedro fala? Versículo 14, Pedro já fala, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os habitantes em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados. Aí ele diz o quê? Aí ele fala o que aconteceu. Preste atenção. Como vos pensais, sendo esta terceira hora do dia? Mas isto é o que foi dito pelo profeta. A profecia de Joel se cumpriu hoje, em Atos 2. O que Joel profetizou lá aconteceu aqui. O selo da profecia de Joel a respeito da vinda do Espírito Santo para a terra cumpriu aqui em Atos 2. Foi isso que aconteceu. Pedro explica para o povo que estava lá murmurando e zombando, debochando, dizendo o seguinte: não estão embriagado coisa nenhuma. Isso aqui foi o que foi profetizado pelo profeta Joel. Certo? Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Diga aleluias. Diga: Deus é fiel. Glórias a Deus. Vamos para 2 Coríntios, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Diga: Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Vamos para 2 Coríntios. Eu quero... Diga glórias a Deus. Por favor, 1 Coríntios, irmãos. Glória a Deus. 1 Coríntios. Achei. Vamos ser breve por causa do horário, para nós encerrar. Mas eu tenho que falar, para nós abrir os nossos olhos. 2 Coríntios 14, versículo 27 e 28. Aqui sim, preste atenção. Lá em Atos dos Apóstolos, aquele mistério, primeiro, 14, aquele mistério lá do dom, era para falar em línguas, em outros idiomas, não é línguas estranhas. Então já está resolvido aquele lá. Aquele está resolvido, não está? Não vamos voltar lá não, mas vamos para o dom de língua. Por que o pastor Isaías falou que não é proibido falar em línguas na nossa igreja? Porque na Bíblia não proíbe. Mas tem algo sobre o dom de língua que nós temos que aprender. Que meus pastores, infelizmente, não me abriu os meus olhos a respeito disso, não me falou a respeito disso. Mas o evangelho começou a me mostrar a verdade e nós temos que ir para o lado da verdade. Eu falei para você, pastora, se acontecer da verdade surgir diante dos nossos olhos, nós vamos obedecer a verdade ou vamos continuar como nós era? Preste atenção. 14, 27 e 28. Porque muitas das vezes a gente traz isso como avivamento, né? Tem pessoa, irmão, já aconteceu isso. Olha aqui, Ei, aconteceu isso já. Olha aqui. Vamos receber... o irmão fulano de tal, ou irmã, né? Uma vez foi uma irmã, a irmã fulano de tal, a irmã pega o microfone, irmão, não fala assim, a paz do Senhor, irmãos, não, ela pega o microfone e faz assim, e fala, diga assim, tem umas mensagens minhas lá no início, a pastora Nayara sabe disso, tem umas mensagens minhas lá no início, e tirar as línguas estranhas, fica 10 minutos de mensagem, é muito, você está entendendo? E aí nós vamos entender o que é as línguas estranhas aqui. É dom. Isso aqui é dom. Isso aqui
Deus deu para a igreja, para os santos dele. Mas, como nós estamos usando? Como a igreja está usando? É isso que eu quero falar. Eu não estou proibindo o dom de língua na minha igreja e nem proibindo você falar em línguas. Mas, o que diz a Bíblia a respeito como usar o dom de língua? Vamos lá. 14, 27 e 28. Diz o seguinte: se alguém falar em línguas estranhas, aqui fala. Lá em Atos não fala línguas estranhas, aqui já fala, não fala? Línguas estranhas, aqui fala. Faça-se isso por 2, diga 2. Quantos? Diga 2. Quando muito, ou quando muito 3, diga 2 ou? Quando muito? 3. E aí, um por cada. Aí, irmão, aqui que entra a chave do dom de língua, diga. E, tem uma vírgula e depois tem haja intérprete. Presta atenção o que é que Paulo falou aqui. Que 1 ou 2 fale, ou no muito 3, e que quando um está falando, o outro não pode falar, tem que ser um só falando, e que o intérprete esteja do lado para interpretar. Agora presta atenção, pastor Isaías, o que o fulano está falando em línguas é para a igreja? É para o senhor? É para mim? É para nós? Não. Não é para a igreja. Vamos ver que quando nós estamos falando em língua, nós estamos falando com quem? Vamos para a Bíblia? Então, por favor, vamos para Coríntios 14, né? Coríntios 14. Ó, presta atenção. 1 Coríntios 14, 2. Abrir a mente da igreja. Por quê? Ó, 14, 2 de 1 Coríntios. Porque o que fala língua estranha não fala aos... Então, quando você está falando em línguas estranhas, você não está falando comigo, você não está falando com seu irmão. Com quem que nós estamos falando? Senão a Deus. Quando eu estou falando línguas estranhas, eu não estou falando assim. Quando eu estou falando línguas estranhas, eu estou falando assim, com Deus. Certo? Presta atenção. Porque ninguém o entende e o Espírito fala em mistério. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ó, então vamos aprender aqui sobre o dom de língua. Primeiro, tem que ser por 2, quando muito 3 pessoas. Segundo, e cada um por sua vez. Terceiro, que haja intérprete. E se não houver intérprete, o que diz a palavra? Ficar calado dentro da igreja. Ó, se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Sexto, o dom de língua é para falar comigo mesmo e com Deus. Vamos ver aqui sobre isso. 1 Coríntios 2, nós já leu, vamos ver o 9. O 9. O que diz o Coríntios 14, 9? 9 diz o seguinte: assim também vos, se com língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarei como falando ao ar. Então, presta atenção, se eu estou falando em línguas, automaticamente, se não tiver um intérprete, é a mesma coisa de eu estar falando ao ar. Ao ar. Paulo está dizendo aí, se não tem um intérprete para interpretar o que você está falando, vai edificar quem? Quem que você está edificando quando você está falando em línguas? Ninguém. Edifica só você. Então vamos para o 12. O 12 diz o seguinte, o que diz o versículo 12? Assim também vos... Como desejai dons espirituais, procurai também sobejar neles, para a edificação da igreja. Se não edifica a igreja, se não edifica a igreja, mas edifica só eu estou falando é com Deus, então eu tenho que procurar com zelo os dons que edificam a igreja. Estava tendo um problema aqui na igreja de Coríntios muito sério, porque todo mundo estava querendo falar línguas estranhas. E Paulo vai falar disso aqui, Paulo vai falar disso. Vamos lá, 13. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que a possa interpretar. Está vendo? Que só pode haver línguas estranhas se tiver interpretação. 14. Porque se eu orar em língua estranha e o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem futuro, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Ó Paulo dizendo, ó, ei, galera,
Entendimento. Entendimento. O que nós podemos ter de entendimento com eu falando em línguas estranhas e você não entendendo? Você vai entender alguma coisa? Paulo está dizendo, ora com entendimento. Aí Paulo fala, preste atenção. Fica sem... orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei em Espírito, mas também cantarei ao entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a tua oração de graça? Visto que não sabe o que dizes. Está vendo aí? O que o ímpio vai entender quando você está falando em línguas estranhas? O que a pessoa que você convida para a igreja, para ouvir a palavra, vai entender quando você está falando em línguas estranhas? Ele vai sair perturbado, dizer, rapaz, eu fui numa igreja, era um surubicanta, se anda em Micaia, que eu não entendi nada. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, falou para mim um dia, rapaz, nós fizemos uma vigília. Ele falou, pastor, eu fui na vigília lá, rapaz, eu não entendi nada daquela vigília. Era eu falei, olha, vamos continuar lendo. Dou graças a Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir a todos os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Paulo está dizendo, ei, eu prefiro falar 5 palavras aqui, que o povo entenda, do que falar 10.000 em línguas estranhas, porque não vai ter edificação para a igreja. Paulo continua. Preste bastante atenção. Irmãos, olha o que Paulo fala aqui. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Preste atenção no 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Quem está entendendo? Então Paulo aqui explica sobre isso. Porque quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Porque ninguém o entende, porque em espírito fala em mistérios. Então, irmãos, a respeito do dom de língua, aqui, quando fala do dom de língua, está falando que tem que ser 1 ou 2 ou até muito 3, cada um no seu tempo, e que haja um intérprete. Então, o dom de língua é isso, certo? É assim que é usado o dom de língua através das Sagradas Escrituras, entendeu? Então, meus queridos amados irmãos, muitas vezes, por não conhecer o Evangelho e a verdade da Bíblia, a gente faz errado por não conhecer. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga, Deus é fiel. Deus é o quê? Quem crê que Ele é fiel, dá glória para Ele. Dá glória para Ele, aleluias, glórias a Deus. Para nós encerrar, para nós ir embora já agora, vamos encerrar aqui. Glória a Deus, vamos encerrar aqui, trazendo o último tópico aqui. Glória a Deus. Quero falar que o último tópico, para nós ir embora, está aqui. Glória a Deus. Diga, Deus é fiel. Quem crê que Ele é fiel, diga aleluia. Quem crê que Ele é maravilhoso, diga glórias a Deus. Eu fiz os estudos em lugar separado. Achei. Diga. Avivamento. Preste atenção nisso aqui. Avivamento não é celebração de números extraordinários dos que entram pela porta da frente da igreja. Eu tenho uma multidão dentro da minha igreja e vou me gloriar que isto é avivamento. Pastor, fique tranquilo. Está acontecendo um avivamento dentro da nossa igreja, pastor Marcos. Pastor Luiz. Pastor Braz, olha para você ver a multidão. Tem gente por lá de fora. Isto é avivamento. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga, isto é avivamento. Se essa multidão estiver aqui, por causa dessa palavra. Qual é o interesse da multidão?
Pastor Marcos pregou aqui sexta-feira que tem muita multidão que está interessada em pão e peixe. Se a minha intenção for pão e peixe, isso é aviltamento. Eu estou enchendo o templo. Agora, se tem uma multidão interessada nesta palavra, aí sim, meus queridos amados irmãos, é avivamento. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus. Para Deus não importa o rótulo, para Deus não importa a capa, para Deus não importa a máscara. Ele está dizendo, o que importa para mim é conteúdo. Aleluia. Para mim servir tem que tirar a capa, para mim servir tem que tirar a máscara, para mim servir tem que tirar o rótulo. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glórias a Deus, aleluia. Pastor Isaías, que benção, pastor. Eu batendo no peito dizendo, olha para vocês ver o mar de gente. Eu estou alegre demais porque está acontecendo um avivamento na minha igreja. Será que está tendo conversão? Será que essa multidão é multidão de convertido? É multidão que está deixando o pecado, que está abandonando o mundo? Se é isso que está acontecendo dentro dessa igreja, é avivamento. Mas se é pessoas interesseiras em fazer barganha com Deus, troca com Deus, não passa de um aviltamento, não é reforma, não é avivamento. Sabe o que avivamento causa? Causa conversão genuína e verdadeira. Quem está entendendo, dá glórias a Deus. Dá glórias a Deus. Dá glórias a Deus. Diga aleluia. Vou falar aqui para nós encerrar. Diga. O que é que o avivamento causa? Diga, o que é que o avivamento causa? Duas coisas. Diga, a primeira. Você confessar a Deus os seus inúmeros pecados e se arrepender do nosso comportamento hedonista e antropocêntrico. Hedonista, o homem no... antropocêntrico, o homem no centro de tudo. Hedonista, aquele que busca pelo prazer e o único propósito o prazer é o único propósito da sua vida. Então, meus amados irmãos, eu estava falando isso, irmão, eu estou vendo o trem está tão grave, a coisa está tão feia. Eu estava vendo, irmãos, a cada dia que passa, anota isso que eu estou falando, o que faz sucesso é aquilo que coloca o homem no centro da atenção e Deus como fantoche do homem. Os hinos nossos, os hinos não é mais o ser humano adorando a Deus. Olha isso aqui é sério. Os hinos não é mais isso aqui, pastores, ó, glória a Deus, louvado seja Deus, o Senhor me salvou para te adorar. Não, o hino é assim, eu estou na prova, estou lascado, e o Senhor vai ter que espernear aí em cima, porque o Senhor é meu fantochinho, e se o Senhor não espernear, o Senhor vai ver comigo. O hino foi na cruz, o pecado não dói, esses hinos não faz sucesso. O hino que faz o homem adorar a Deus, glorificar a Deus, não faz sucesso. Mas quer ver? Faz um hino, Deus a serviço do homem. Faz um hino, o homem sendo o centro da atenção. Deus tem que ser marionete do homem. Rapaz, primeira parada nas rádios. Fica tranquilo. Não, imagina eu lá. Peraí. Vou virar cantor. Deixa eu escrever. Aí, não sou ninguém, ninguém me conhece. Aí a letra do meu hino mexe, toca, irmão, estou sentindo dentro de mim. Pastor Isaías fez uma letra. Mexeu com o meu ego, com o meu eu. Não sou ninguém. No outro dia, passo o hino na rádio lá. Rapaz, que bonito! Pastor Isaías, toca aí. Aí o fulano liga, toca aí. Num mês, eu já virei cantor. Porque o meu hino foi... Aviltamento, homens adorando homens, homem fazendo coisa para homem. O verdadeiro avivamento, escute isso aqui que eu vou falar agora. O verdadeiro avivamento não tem glória para homem. Toda glória é só para Deus. O verdadeiro avivamento coloca o homem no seu devido lugar e Deus no dele. Aleluia. Levanta a mão e dá glórias a Deus.
Cuidado, irmão, cuidado, vamos ter que rever nossos hinos. Vamos rever sim, por que não rever? A igreja foi chamada para adorar a Deus. A igreja foi chamada para glorificar Deus, para fazer a vontade de Deus, e não para trazer um Deus que trabalha como fantoche de homens. Pelo amor de Deus, igreja, abre os olhos, esse Deus não existe, é um Deus criado na cabeça dos homens. Esse Deus não é o da Bíblia. Quem não estudou os atributos de Deus, Deus é onipotente, está acima de todos. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Deus é onipresente, está em todo lugar. Quem é esse Deus para ser fantoche de miseráveis seres humanos que nós somos? Ele é Deus e não há outro com Ele. Nós tinha que pensar 1000 vezes de abrir a boca para falar com esse Deus, rapaz. E ficar lá usando ele de manipulação. Cuidado, cuidado, não brinca, não brinca. Vai estudar a Bíblia para você saber quem é esse Deus, os atributos dele, quem é ele e a essência dele. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Diga, segundo, sabe o que avivamento faz? Irmão, se isso não está acontecendo na sua vida, cuidado. Diga, o verdadeiro avivamento faz. Diga, nós voltar para a palavra de Deus. Mas voltar de verdade, estudar, comer, descer na palavra e entender. Eu quero saber da verdade, não vou ficar mais sendo enganado, não vou ficar mais comendo qualquer lavagem. Eu quero saber o que é, o que não é. Eu quero ter curiosidade sim. Sabe por quê, irmão? Enquanto eu não tive curiosidade de saber da verdade, eu estava na mentira, eu estava na aparência, eu estava no rótulo. Mas a partir do momento que eu recebi a revelação do Evangelho na minha vida, eu me apaixonei por essa palavra. Levanta a mão e dá glória. Pastor Isaías. Mas na Bíblia também, lá em 2 Coríntios 3,17 diz que aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quem já viu isso na Bíblia? E se o Espírito de Deus aqui há liberdade, o senhor está pregando aí que não pode isso, não pode aquilo, a Bíblia diz isso, aquilo. E essa liberdade que a Bíblia está dizendo, eu quero dizer uma verdade para você. Não vou falar aqui por causa do tempo, mas leia o contexto. Paulo não estava falando de culto. Paulo não estava falando de igreja. Ele estava falando do véu que estava nos olhos dos judeus, que eles ainda não tinham liberdade que eu e você tem de saber da verdade do Evangelho. Eles ainda estavam cegos, eu e você não. Nós somos libertos para essa verdade e não somos mais enganados. Aí, o que lê só o texto, pega o texto, usa fora do contexto, traz uma exegese do texto, para o texto falar aquilo que ele quer que fala, e mete o pau no povo. Se é frio, se é gelado, se é isso, se é aquilo. Irmão, tem que pular, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Crente, a liberdade. Paulo não estava falando de culto, Paulo estava falando da liberdade de ser livre através da graça de Cristo, através do Evangelho. Os judeus estavam ainda sem essa liberdade, com um véu sobre o rosto. O contexto fala claramente. O contexto de 2 Coríntios 3,17 fala claramente. Diga glórias a Deus. O próprio Paulo em Romanos 12, para nós ir embora agora, não vai mesmo. Romanos 12, eu tenho que pegar umas 2 horas, irmão. Glória a Deus, Romanos 12. Romanos 12. Aleluia. Eu queria, irmãos, que nós estivéssemos no tempo de Paulo. Paulo pregava 3, 4 horas e o povo ficava assim, prega mais, Paulo. Hoje você prega meia hora e o povo fica assim. Um dia eu ainda vou pregar para quem gosta de ouvir mesmo, sentar e ouvir e dizer, pastor, prega, deixa Deus te usar, eu quero saber da verdade, eu quero conhecer a verdade, é essa verdade que me liberta, é essa verdade que me transforma. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, não estava falando de demônio não, estava falando contra os fariseus hipócritas, e dizendo assim, ei, a minha verdade liberta.